Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos estudar a ótica na perspectiva da visão. Vamos ver aí como é que é feita a construção da imagem no olho humano, né? Ver o comportamento óptico do olho e também vamos trabalhar os principais problemas da visão, beleza? Então vamos lá, acompanhem comigo. Então, pessoal, o olho ele pode ser comparado a um aparelho de fotografia composto por uma parte óptica que foca a imagem numa superfície sensível. Então, olha só, aqui a gente tem a representação do olho, eu tenho aqui um objeto, a luz refletida por este objeto, ela vai em direção ao olho, sofre a refração ao passar do ar pelo cristalino e a imagem se forma aqui sobre a retina, tá certo? O nosso globo ocular ele tem a forma de uma calota esférica de aproximadamente 20 milímetros de diâmetro. Então, aqui a gente tem a estrutura do olho, tá? Mas nós não vamos trabalhar com o olho assim, com essa estrutura complexa. Nós vamos pegar só as partes mais importantes para fazer o estudo óptico do olho. Bem, o funcionamento do olho humano ele assemelha-se ao de uma câmera fotográfica, conjugando de um objeto real uma imagem real e invertida sobre a retina, tá? Então, a imagem que a gente observa se forma sobre a retina e isso aí caracteriza um olho normal, tá? A retina transmite as informações ao cérebro através do nervo óptico, que processa uma inversão da imagem, fazendo com que nós vejamos o objeto na posição normal. Como nós vimos a construção geométrica nas lentes, né? Na grande maioria a imagem era invertida, e isso ocorre com o olho também, tá? A imagem que se forma no olho, ela é invertida. Para estudar a ótica da visão, nós vamos usar um conceito chamado de olho reduzido, tá? O olho reduzido, ele vai trazer para a gente a representação somente das partes mais importantes na formação das imagens, tá? Indicando aí a sua função óptica para a formação da imagem, tá? Então, aqui a gente tem esse esquema que nós chamamos aqui de olho reduzido. Ele vai ser composto pelo cristalino, tá? O cristalino ele se comporta como uma lente convergente do tipo biconvexa. Nós temos a pupila, que comporta-se como um diafragma, controlando a quantidade de luz que penetra no olho, né? Então, se você está num ambiente muito claro, a pupila se fecha. Se você estiver num ambiente muito escuro, ela se dilata para permitir a passagem de luz e isso é o que faz a gente enxergar as coisas. A retina é a parte sensível à luz, onde deve formar-se a imagem para ser nítida. Comporta-se como um anteparo sensível à luz, né? Então, para que eu tenha uma visão nítida, a imagem tem que se formar sobre a retina. Músculos ciliares comprimem convenientemente o cristalino, alterando sua distância focal. A distância da retina ao cristalino é constante da ordem de 1,5 centímetros e corresponde à abscissa da imagem pelinha, tá certo? Então, os músculos eles vão agir aí para mudar o foco do cristalino, tá? Então, essas são as partes aí mais importantes para o estudo da imagem no olho. Bem, temos uma coisa chamada de acomodação visual, tá? Que é aquilo que você consegue visualizar o objeto, tá? Uma pessoa com visão normal pode enxergar objetos situados desde uma distância média convencional de 25 centímetros. Não quer dizer que todo mundo vai enxergar essa mesma distância, tá? Na maioria dos casos é 25 centímetros. Nós temos uma coisa chamada de ponto próximo, que é a situação onde os músculos ciliares estão em sua máxima contração, sendo a situação de maior esforço de acomodação do cristalino até o infinito. E temos também o ponto remoto, situação onde os músculos ciliares estão relaxados e assim o cristalino se encontra na situação de menor esforço de acomodação, tá? É uma coisa que para você enxergar de perto e enxergar de longe, beleza? Bem, aí nós vamos entrar nos problemas da visão, tá? Apesar do olho humano ser um sistema óptico muito sofisticado, pode ocorrer pequenas variações ou imperfeições
estrutura, que ocasionam defeitos de visão denominados ametropias. Entre essas ametropias, nós vamos destacar a miopia. Aqui nós temos uma imagem mostrando representativamente aí como seria a visão para a pessoa míope. Vamos falar sobre a hipermetropia, vamos falar sobre o astigmatismo e vamos falar sobre a presbiopia. Tá? Então, vamos começar pela miopia. As pessoas que possuem miopia, ela tem o globo ocular um pouco mais alongado que o normal, tá? Em geral, provocado por excessiva curvatura da córnea. Então, olha só, aqui você tem a luz passando pelo cristalino, os raios de luz se cruzam e a imagem se forma antes da retina. Então, isso aqui caracteriza a miopia. A miopia, está aqui representada no nosso olho reduzido, é ocasionado, né, pelo olho mais apertado. A imagem se forma antes da retina. Então, a pessoa com miopia vai apresentar problema no ponto remoto. Ela não consegue enxergar de longe. Para você fazer a correção da miopia, é necessário fazer o uso de lentes divergentes. Tá? E aí, pelaquela nossa questão dos sinais, a lente, né, os sinais que a gente convencionou da equação de Gauss, as lentes para correção de miopia ela vai ter foco negativo e a vergência também negativa. Tá? Então, quando você vê numa receita de um óculos, se você tem lá o valor com sinal de negativo, significa que a pessoa vai ter que fazer uso de lentes divergentes. Então, tá aqui mais uma vez a visão que o míope tem. Tá? Segundo problema da visão, a hipermetropia. Tá? As pessoas que apresentam hipermetropia, né, ao contrário do que a gente viu da miopia, apresentam um globo ocular mais curto, tá? Mais curto do que o normal. Isso faz com que a imagem se forme atrás da retina. Então, olha só, os raios de luz aqui entrando pelo cristalino, cruzou e a imagem se formou atrás da retina. Tá certo? Então, a pessoa que sofre de hipermetropia, aqui representada, a imagem vai se formar depois da retina, ela tem problema no ponto próximo, não enxerga de perto. Tá? Então, a pessoa que tem hipermetropia vai ter dificuldades em enxergar de perto. Para você corrigir esse problema, basta fazer o uso de lentes convergentes. Tá? Pelos sinais lá convencionados, o foco é positivo e a vergência dessa lente é positiva. Então, observa aqui ó, que os raios eles se cruzam atrás da retina. Quando você coloca uma lente convergente aqui, os raios de luz, ao passar pelo cristalino, já entra mais inclinado, e aí a convergência desses raios de luz acontece sobre a retina quando você faz o uso de lentes convergentes. Beleza? Então, aqui está a representação, a imagem na frente desfocada, o fundo a gente consegue ver com mais nitidez, para representar uma pessoa que sofre aí de hipermetropia. Bem, temos o astigmatismo. Tá? O astigmatismo é caracterizado por um problema na córnea. Tá? Ou seja, tem uma córnea de formato irregular, que vai fazer com que as imagens luminosas sejam focalizadas em dois pontos separados no olho, tá? Criando então aí uma imagem distorcida, como a gente tem aqui, ó, essa imagem distorcida. A correção para o astigmatismo é utilizada usando lentes cilíndricas, né? Então, você tem lente convergente e divergente, né? Foco positivo e negativo aqui, tá? Então, para a correção do astigmatismo, nós vamos fazer o uso de lentes cilíndricas. Bem, a presbiopia, né, mais conhecida como a vista cansada, ela vai ocorrer quando a pessoa está ficando mais velha, tá? Você tem problemas aí nos músculos ciliares, e aí o cristalino ele vai perdendo a elasticidade, tá? Os músculos ciliares trabalham menos, o cristalino perde a elasticidade, fica mais difícil da pessoa enxergar as coisas de perto, tá? A imagem do objeto, ela se forma depois da retina, como na hipermetropia. E aí, para a gente fazer a correção, basta que a gente utilize uma lente convergente. Então, se eu quero fazer a correção da presbiopia, popularmente conhecida como vista cansada, nós vamos fazer a utilização aí de lentes convergentes. Beleza? Agora, pessoal, para finalizar a nossa aula, vamos fazer alguns exercícios para poder aplicar
tudo aquilo que nós falamos ali na parte teórica, beleza? Então vamos aí ao primeiro exercício. Na formação das imagens na retina da vista humana normal, o cristalino funciona como uma lente. Então, quando a gente fez o esquema do olho reduzido, nós vimos que o cristalino, ele é uma lente, né? Ele funciona como uma lente convergente, que vai fornecer para a gente de um objeto real uma imagem também real. E ela vai ser uma imagem invertida, tá certo? Então, olha só, é uma lente convergente, beleza, na alternativa A aparece convergente, na B não aparece. C também convergente, não é divergente, letra E também convergente. Vamos lá. Forma a imagem real, beleza aqui, né? Aqui já está descartada a letra B, né? Já vamos tirar ela da jogada. Forma imagens reais, beleza aqui também. Forma imagem virtual. Então, a letra D também, ó, já cai fora, que a gente acabou de discutir que forma imagem real, né? A letra E também, ó, imagem virtual não é, a imagem é dita real. Vamos ao próximo. A imagem é direita e diminuída ou é invertida e diminuídas? Bem, as imagens não são direitas, elas são invertidas e no caso do olho, ela vai ser diminuída com relação ao tamanho do objeto. Então, para essa nossa primeira questão, a alternativa correta é a letra C, beleza? Para finalizar nossa aula, pessoal, vamos aí ao segundo e último exemplo para a gente fechar essa parte dos exercícios. O cristalino funciona como uma lente biconvexa que tem a propriedade de alterar sua convergência, de modo que a imagem se forme sempre à distância de 16 milímetros do centro óptico. Quando um objeto visto com nitidez a 10 metros aproxima-se até 25 centímetros do centro óptico, isto requer, para conservar a nitidez da imagem, que o cristalino altere a sua convergência. Aí nós temos alternativas, né? Vou aumentar 0,4, diminuir 0,4, aumentar 3,9 e diminuir 3,9 dioptrias, que é a unidade da vergência, tá certo? Então, nós já sabemos aqui do texto, né? Temos algumas informações, que a posição do objeto vai estar aí a 10 metros do olho, tá certo? Então, a posição inicial 1 é de 10 metros, tá certo? A posição linha, que é a posição da imagem, é 16 milímetros. Aqui nós vamos ter que transformar para metros, tá? Tem que dividir por 1000, ou você pode simplesmente escrever como potência de base 10, 16 vezes 10 elevado a menos 3, e aqui a gente já transforma direto para metros, tá? Aí nós vamos ter que calcular a vergência. Vamos lembrar que a vergência é dado pelo inverso do foco, tá? Então, com a posição do objeto e posição da imagem, nós podemos usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? E olha só, destacar que esse 1 sobre o F aqui é a definição da vergência. Então, nós vamos calcular para uma primeira situação onde o objeto está a 10 metros do observador. Então, nós vamos ter a vergência para a primeira situação, vai ser 1 sobre 10 mais 1 sobre 16 vezes 10 a menos 3, certo? Então, daqui, nós temos que tirar o MMC, né? Temos que tirar o MMC. Ou, né, se você quiser, você pode facilitar a sua conta fazendo uma jogada matemática bem simples. Então, a vergência em 1, aqui nós vamos ter 1/10, mais, vou pegar essa potência que está aqui embaixo, ó, vou jogar ela para cima. Ela vai subir com um valor positivo, né? Então, aqui eu vou ter o expoente mudando de sinal, era negativo, coloquei ele em cima, vai passar a ser positivo. Aqui embaixo, dividido por 16. Aqui, então, você pode dividir 1 por 10, vai dar 0,1, mais 10 ao cubo é 1000. Então, você tem 1000 dividido por 16, isso aqui vai dar 62,5. Aí, agora é só você somar os valores, você vai obter aí 62,5
23,6 dioptrias, tá? Essa na primeira situação. Agora a gente tem que ir para a segunda, para o objeto a 25 centímetros do olho. Agora nós vamos ter que calcular a vergência para a posição P2, que é quando o objeto está a 25 centímetros de distância. Isso aqui tem que ser transformado em metros, tá? Então você vai ter que dividir por 100. Se você dividir isso aqui por 100, você pode simplificar a divisão e escrever 1/4 de metro. A posição linha continua sendo a mesma, tá? Posição P', 16 vezes 10 a menos 3 metros. E nós vamos usar a mesma equação para fazer este segundo cálculo. A vergência em 2 vai ser 1 sobre P, que agora nós temos aqui 1/4, mais 1 sobre 16 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos fazer a mesma jogada que nós fizemos na primeira vez que calculamos a vergência. Então, aqui no primeiro termo você tem a divisão de fração. A regra diz que você tem que manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter 4 aqui, mais, vou jogar a potência para cima, o expoente fica positivo. Fazendo a continha ali, nós já sabemos, aqui vai ficar 4, mais a divisão 1000 por 16 dá 62,5, tá? 62,5. E, portanto, a vergência na segunda situação, quando o objeto está distante 25 centímetros do centro óptico, vai ser 66,5 dioptrias, tá? Agora, a variação da vergência, ela vai ser dada, né? Vamos chamar de ΔV essa variação da vergência. Vai ser a vergência 2 menos vergência 1. Isso aqui, então, vai ser 66,5 menos 62,6. Fazendo a continha, você vai achar que a variação na vergência é de 3,9 dioptrias, tá? O valor aqui é positivo, né? Indicando para a gente que está aumentando, tá certo? Então, a resposta correta para esta questão é a letra C, aumentando de 3,9 dioptrias. Beleza, pessoal? Então, era isso aí para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.